Olá, quadrinheiros! Eu sou o Quadrinheiro Velho, do blog do Quadrinheiro Velho, e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre como eram os filmes de super-heróis na época que eu era moleque, lá nos anos 80. Então, no começo dos anos 80 era muito interessante, porque a gente conhecia os super-heróis das histórias em quadrinhos, dos desenhos animados que passavam na televisão, mas ainda não tinha aquela coisa dos filmes no cinema com uma frequência tão grande que nem hoje. Hoje a gente sabe que está saindo aí praticamente, sei lá, 4, 5 filmes de super-herói por ano. Mas naquela época, não só filme de super-herói, mas qualquer tipo de filme, a gente tinha que aguardar muito tempo para poder conseguir assistir no cinema. E se levar em conta que nem todo mundo tinha acesso ao cinema, não simplesmente por causa de dinheiro e tal, mas por causa até de cultura, então não era todo mundo que naquela época de infância podia assistir os filmes do cinema. E eu gosto de me lembrar muito bem de um dos filmes que mais me marcaram, que foi o filme do Super-Homem, o filme do Super-Homem de 1978, que infelizmente eu não vi no cinema, até mesmo porque em 78 eu estava com 2 anos de idade, não tinha o menor sentido, não sabia nem quem era Super-Homem, mas que eu vim assistir na televisão, na Rede Globo depois. E eu lembro que marcou demais, porque eu já li histórias em quadrinhos de super-herói naquela época. Quando eu assisti o filme, eu assisti ele muito tempo depois mesmo e tal, eu já tinha condição de entender o que era um super-homem, já sabia do super-homem, até mesmo porque eu assisti os desenhos animados dos Super Amigos, que vem, né, de antes disso. Gostava muito do seriado do Homem-Aranha, então eu já gostava de super-heróis, já conhecia o super-homem, já sabia que ele era o cara na época. E de repente, quando começa aquela propaganda, né, que na época o que eles falavam muito era: você vai acreditar que o homem pode voar, porque até então os efeitos especiais não tinham tanto esse poder que tem hoje. Os efeitos naquela época eles eram muito simples, e agora a gente já tem um diferencial muito grande, né, que hoje em dia os efeitos especiais, poxa, eles conseguem fazer de tudo, né? Eu me lembro que lá para os idos de 1990 e lá vai bolinha, 97 mais ou menos, que é quando o George Lucas resolveu lançar a Special Edition de Guerra nas Estrelas, Special Edition de Guerra nas Estrelas, uma coisa que ele chegou a comentar de por que ele estava fazendo isso era justamente porque quando ele resolveu fazer os filmes, até eu não sei se isso é lenda ou se isso não é lenda, mas roda aí uma história de que na época que ele lançou os filmes, ele não começou do primeiro filme, do Ameaça Fantasma, por exemplo, embora ele já tivesse com a ideia dos 9 filmes desde o começo, o segundo, reza essa lenda e tal. Ele não fez desde o primeiro, segundo e terceiro filme, porque demandariam efeitos especiais que na época não dava para fazer e ficariam muito caro para simular ou para fazer ele de forma filmada. Então ele resolveu fazer a partir do 4, 5 e 6, que já eram lugares no roteiro mais inóspitos, né? Um deserto, e depois era no espaço, né? Então era todos cenários mais fechados. O outro, né, o sexto filme, era no meio de uma floresta, né, em 1983, Retorno de Jedi, que depois eu vou falar um pouco sobre ele aqui também. Então ele resolveu que quando chegou em 97, que ele já tinha condição de fazer os efeitos especiais melhores com a computação gráfica. Eu lembro que na época até saiu um CDzinho em várias revistas nas bancas, né, em 1997, que era o Making Magic, que era um pequeno making off sobre como foram feitas as cenas, os especiais. Eu comprei esse DVD na época que saiu e foi fantástico, né? Ele rodava no computador, já era uma novidade, nossa, rodava no computador, né? A gente vai ver os efeitos, como foram feitos. Eu sei que para muita gente muito nova, né, o pessoalzinho aí que está, né, chegando aí aos 18 anos agora, 20 anos agora, muita coisa que eu falo aqui parece surreal, né? Porque eu venho de uma época em que nós vimos a mudança acontecer, né? Então a gente eu costumo brincar que é uma exponencial, né? A gente vinha tendo, o tempo vem passando e muito pouca variação na tecnologia. E de repente a tecnologia começou a virar e agora ele é assim, né? Quer dizer, é muito pouco tempo que se passa para grande melhoria na qualidade da tecnologia hoje de produção de tudo, né? Não só vídeo, né? A gente vê a melhoria dos computadores eram exponenciais. A gente tinha um computador nos anos 50 que diferenciava muito pouco do computador dos anos 80. E o computador dos anos 90 para agora, a diferença é muito grande para muito pouco tempo. Então a gente percebe muito essa pouca variação. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante falar para vocês, que é uma geração mais nova, porque eu sei que a grande maioria do pessoal que assiste meus vídeos e que frequenta o meu blog são vocês que são mais novos, que têm essa curiosidade de saber como era essa diferença tecnológica antigamente, né? Pelo menos nessa época, não tão antigamente assim, né? Eu estou falando dos anos 80, não estou falando de 50, 60, nem de 40, não estou falando disso lá atrás, estou falando de muito pouco tempo atrás, gente. Eu não sou tão velho assim, olha para mim, não tenho nem cabelo branco, estou meio careca aqui e tal, mas eu não tenho nem cabelo branco.
Então a diferença tecnológica que aconteceu, ela nos últimos anos foi muito rápida. Então eu imagino que seja difícil para vocês imaginarem um mundo sem internet. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a acessar a internet, que a gente acessava site, eu tinha que acessar através de um BBS. Quando começou a ter provedor, que eu lembro que na época era o Mandic, eu sou do interior de São Paulo, eu ia de madrugada na casa de um amigo, a gente conectava via modem. O modem era, não era, cara, não lembro a velocidade, mas era 14 alguma coisa, kilohertz, era muito lento. Então a gente tinha que conectar de madrugada, porque tinha que pagar interurbano, e o interurbano era um pulso, né, da meia-noite até às 6 era um pulso. Então a gente chegava de madrugada, conectava através de um cartão de crédito internacional, que era do irmão do meu amigo, a gente conectava na internet para poder ver site de banda que a gente gostava, porque não tinha nada, a internet era um vácuo, né, era uma grande possibilidade, e os sites mais legais tinham 2 páginas. Né? Então eu tô falando de, sei lá, cara, 96, 1995. E, 1995 é ontem, é 20 anos atrás, é muito recente. Então, para o salto que está hoje, você entendeu? Que a diferença é gigantesca. Então, naquela época, o moleque, de repente, você vai na televisão e começa a ver um cara vestido de azul, que você lia nas histórias em quadrinhos, sendo interpretado com uma hombridade, com uma nobreza tão grande pelo Christopher Reeves, que para mim, cara, vai ser difícil tirar o posto de o melhor ator interpretando o Super-Homem de todos os tempos. O atual, que agora me fugiu o nome, nada contra o Super-Homem do Snyder, é muito bom, mas o Super-Homem que eu cresci, que eu tive todo, é lógico, existe isso, vocês vão sentir isso também, o pessoal mais novo, quando estiver chegando aí daqui a, sei lá, 20 anos, existe um laço emocional, porque quando você é criança, as suas fantasias são muito maiores. Então quando a gente assiste o filme, que o cara aparece voando, parado, do lado de um prédio, em pé, e de repente chega um bandido ali escalando e só encontra aquelas botas vermelhas, que falava, ó, as botas vermelhas brilhantes, e coisa e tal, né, algumas coisinhas. Cara, o roteiro ele tinha que ser muito bom, isso desde Star Trek, eu já costumo falar isso, desde a série original de 66, 67, 68, os roteiros tinham que ser muito geniais para compensar a ausência de efeitos especiais muito elaborados. Né? Então, quando o George Lucas refez os efeitos especiais agora, foi justamente por isso, e ele chegou a falar, se eu não me engano, que ele resolveu fazer os filmes agora em 99, não simplesmente por fatores comerciais, o que é óbvio, né? Tinha muita gente com saudade, e o hype em torno de Guerra nas Estrelas cresceu de uma forma tão absurda nos últimos anos que ele resolveu, pô, tá na hora de eu fazer dinheiro de novo com isso, e agora a tecnologia me permite lançar o filme com coisas muito grandes, né? Por exemplo, quando ele lançou o filme o filme de 99, Ameaça Fantasma, ele já conseguiu dar uma experiência visual pra gente muito grande, e muita coisa ainda era feita em maquete. Eu tenho um livrinho que chama 365 Dias de Star Wars, do John Knoll, né, que esteve aqui na exposição Guerra nas Estrelas do Brasil, pude conhecê-lo. E naquela época eles ainda faziam muita coisa. Quando eles resolveram fazer em 2003 o Ataque dos Clones, eles já tinham tecnologia suficiente para fazer uma água em 3D que fosse verossímil. Nós estamos falando de 2003, é muito recente. E quando eles puderam fazer o filme de 2005, é porque eles conseguiriam fazer lava e fogo de forma convincente em 3D. Então você consegue imaginar como que eles iam fazer um rio de lava em 1983. Não tinha como, gente, a não ser que eles botassem o sujeito lá, ou então eles iam fazer com papel celofane, sabe, sei lá, Chaves, né? Lembra da série do Chaves que eles faziam as coisas desse jeito? Era muito... Cara, era mais ou menos isso. Então ele pôde fazer, e esses filmes novos, que em dezembro a gente vai ter um novo agora, vai mostrar muito mais disso. Então, se você se colocar naquela época, faz um exercício de imaginação. Você volta no tempo, você imagina você criança com, sei lá, 6, 7 anos, nos anos 80, quando começa a surgir filmes sensacionais, que a gente pode citar aí só de super-heróis. A gente tinha o Super-Homem, e tinha a série de televisão, né, que isso já vem de 76, né, Mulher Maravilha, que é de 75, Isis, se eu não me engano, o Isis é de 1975 também. Daí tinha o seriado do Shazam também, que é dessa época, né, que ele simulava lá um voo, convencia mais ou menos, né, talvez seja uma prévia aí do que a gente viu em Super-Homem, que Super-Homem 78 foi muito mais bem feito. Depois em 1980 veio a continuação com Superman 2, também com um roteiro que, na minha percepção, é sensacional. É um roteiro que consegue compensar muitas coisas e mostra um Super-Homem muito mais preocupado em não causar tanto estrago na cidade, a ponto de arrumar uma saída, de convencer os vilões de ir para o Ártico com eles, na Fortaleza de Solidão, por 2 motivos. Um, para prevenir tanto prejuízo, né, para a cidade, tanta destruição, que ele sabia que isso podia acontecer,
quanto para aproveitar a arma secreta dele, que estava lá, né, aquela cabine do Sol Vermelho. Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, não é spoiler no filme de 1980. Né? Se você gosta de histórias em quadrinhos e está assistindo esse filme, você já tinha que ter tido a obrigação de assistir esse filme. E atualmente você pode ver ele em Blu-ray, né? Cá entre nós. Então, não é que nem hoje. Quando a gente queria reassistir um episódio de uma série da Mulher Maravilha que a gente viu naquela época, a gente precisava esperar passar na televisão de novo. Agora você vai em qualquer banca, você compra lá o DVD com todos os filmes do Shazam, com a série inteira da Mulher Maravilha, né, a trilogia do Super-Homem, até com o sofrível terceiro filme que podia ficar sem fazer. Realmente, cara, aquele filme é muito ruim. O roteiro é péssimo, não é questão de efeito, é que o roteiro é muito ruim. Né? Sei lá, um Brainiac meio maluco, que aquele robô lá, sei lá no que eles se inspiraram para fazer aquilo. Então é uma coisa muito esquisita. Né? E tinha outras séries naquela época de ficção que eram muito boas, como eu já falei, Jornada nas Estrelas, que nos anos 80 ainda passava muito na televisão, O Homem do Fundo do Mar, sei lá, O Homem de 6 milhões de dólares, Steve Austin, A Mulher Biônica, né? Que era como se fosse um spin-off dessa série naquela época. Havia muitos filmes bons, muitas séries boas, com roteiros muito bons, e isso fazia compensar muitos desses efeitos que não tinha. Né? Então eu estou tentando passar um pouco para vocês da emoção que era assistir um filme naquela época, quando criança, justamente por causa das grandes inovações que a gente via no cinema e que hoje já não se inova tanto. Diz pra mim o que vai ser a grande inovação em efeitos especiais que o cinema vai mostrar pra gente agora. Toda e qualquer inovação são melhoras pequenas, a gente não vê saltos que nem era naquela época. Né? Grandes mudanças, saltos quânticos praticamente. Né? Se você pegar Indiana Jones, quase não tem tanto efeito. Indiana Jones é um filme de roteiro, é um filme com uma qualidade de roteiro muito grande. Por isso que os 3 filmes são muito lembrados, são filmes que marcaram época. É justamente porque tinha uma qualidade de roteiro excepcional, fazia toda a diferença. Né? É isso que eu estou tentando passar aí para vocês, eu não sei se eu estou conseguindo. E fora isso, várias outras coisas, né? Então, a mesma coisa o Homem-Aranha, quer dizer, aquele Homem-Aranha sofrido, né? Que era uma série meio japonesa, que não tinha nada a ver com o Homem-Aranha, que tinha a hora que o Peter Parker coloca a mão atrás de uma máquina para pegar a chave e uma aranha brilhando, esquisita, morde a mão dele e de repente ele tá com os poderes, ele tem todo aquele jeito meio ninja, né? Aquela coisa de subir, né? Aquela musiquinha. A série do Hulk também, que era muito legal, que era uma série que, em termos de roteiro, história, do sofrimento do monstro Esmeralda, né? Aquela coisa da solidão, de ter que ir embora sozinho com aquela musiquinha. Pam, 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 né? Eu acho que é clássico, né? Então, são momentos assim que depois de um bom tempo a gente ficou sem, a gente ficou órfão disso. De repente teve ali a série do Flash nos anos 90, que infelizmente durou uma temporada só, que já vinha melhorando os efeitos, já tinha umas coisas mais legais que a gente conseguiu ver. Então toda vez que aparecia uma série nova, que aparecia uma coisa ligada ao universo dos quadrinhos que a gente lia só, simplesmente, era um grande momento, né? Não é que nem hoje que a gente tem mimimi aí por causa de filme que às vezes o roteiro, o sujeito não gostou porque não ficou 100% fiel aos quadrinhos. Naquela época que aparecia a gente era muito grato, porque era uma forma da gente ver em ação, em movimento, aquilo que a gente só tinha aqui, ó. A gente não precisava, a gente olhava para a história em quadrinho, a gente via o movimento acontecer dentro da nossa imaginação, as vozes dos personagens estavam na nossa imaginação. Hoje em dia você vai ver qualquer história em quadrinho, você vai ouvir ali na sua cabeça os personagens com vozes que você já ouviu na televisão. Eu lembro que foi muito curioso, depois que eu li O Senhor dos Anéis, há muitos anos atrás, porque O Senhor dos Anéis é um livro muito antigo, e depois que eu assisti os filmes, eu não consigo mais ver o Gandalf do jeito que eu via. Para mim o Gandalf tem a cara do Gandalf do filme. A voz que eu escuto do Gandalf, quando eu penso no Gandalf, é a voz do cinema, não é a voz que eu criei na minha cabeça para o Mago Cinza. Então isso tudo são coisas muito interessantes, são muito curiosas. Eu não sei vocês, mas eu acho isso fascinante. Eu acho isso, né, como diria o Spock, fascinating. Que aliás, né, essa semana que passou a gente teve a perda dele, né? Foi uma perda que para mim foi muito sentida, né? Então, vida longa e próspera para todos os fãs de Star Trek, de Jornada nas Estrelas, como nós chamávamos na nossa época. Aquele grande abraço. Então, retomando, né? Eu estou terminando o filme já, o videozinho já. E eu queria deixar isso para vocês, que vocês parassem para pensar um pouco em como era, naquela época, assistir, e não simplesmente pensando que a coisa era tosca ou que a coisa era mal feita, mas pensando que, se você tivesse naquela época, o que você sentiria?
como era diferente. Hoje você põe em qualquer canal de televisão, hoje tem, puxa, quantas séries de super-heróis, séries muito bem feitas, muito bem produzidas, com roteiros muito bem pensados, atualizados, de forma muito legal. E naquela época a gente não tinha nada disso. Poxa, o que viesse era lucro. Se a gente conseguia ver um filme que nem De Volta para o Futuro, tão maravilhoso e revolucionário, De Volta ao Futuro merece um vídeo para eu falar só deles, o vídeo inteiro por, sei lá, 50 minutos. Não, é muito, tô brincando, não vou falar isso tudo. Mas merece um vídeo muito grande. Então só se coloca nisso, né? A partir de 99 teve toda uma revolução com o filme dos X-Men e a partir dali todos os filmes que vieram muitos, Homem-Aranha e todo o resto. Então foi muito bacana, né? Nós estamos vivendo uma era de ouro para fã de super-heróis. Né? Hoje é bonito ser nerd, naquela época a gente apanhava na escola, né? Naquela época a gente era o último a ser escolhido para qualquer esporte, porque a gente era ruim mesmo, pelo menos eu era muito ruim, eu não sei, a maioria talvez não, né? Não sei, mas eu sei que eu era muito ruim, então a gente sofria muito com esse bullying. Naquela época, que nem eu falei no outro vídeo, a gente não falava muito sobre isso, porque a gente ficava meio, mas cara, hoje em dia, você falar que você entende tudo do filme que está passando, que nem o Guardiões da Galáxia, poxa vida, as pessoas admiram, acham, nossa, você conhece? Como assim? Nossa, o negócio é legal pra caramba e você conhece, né? É que nem você pegar um cara da minha idade que quando foi assistir os filmes dos Vingadores ficou vibrando dentro do cinema em cada momento, quando vê os caras trabalhando em equipe, cara, os Vingadores nunca foi tão legal nos quadrinhos quanto eles foram nos filmes. Na boa, os Vingadores era time B, nunca foi time A. Time A era Homem-Aranha. Time A era X-Men, nunca foi Vingadores. Homem de Ferro sempre foi B, nunca foi top, que nem é hoje em dia. Isso graças aos filmes, isso graças ao cinema. Então, eu vou terminando o vídeo por aqui. Tem muita coisa mais que eu gostaria de falar, mas vai começar a ficar chato, você não vai querer assistir esse filme. Eu tô olhando o reloginho aqui, o filme já tá com 17 minutos, o videozinho. Então, eu tinha pensado em falar 3 minutos, de repente eu tô olhando para 18 minutos na tela e isso é muita coisa. Então, muito obrigado, um grande abraço do Quadrinheiro Velho e curte aí, se inscreve no canal, divulga o vídeo, compartilha se você achou legal, comenta aí embaixo. Os comentários são o que alimenta o blogueiro, os comentários são o que alimenta quem produz vídeo para o YouTube. Então, debater essas ideias com vocês, mesmo que você discorde veementemente de mim, é muito válido. Então, aproveita e já clica aqui, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Aqui embaixo tem todos os links para você acessar blog, página do Facebook e todo o resto. E aqui do lado de cá eu vou colocar um vídeo anterior, que eu acho que deve ser o Mimimi, eu não tenho certeza, se não for o Mimimi deve ter outro. Eu vou colocar aqui, acho que é o Vergonha, então Mimimi ou Vergonha, não sei, Mimimi, Vergonha talvez, não sei. Vou colocar aqui pra você. E curte o vídeo, porque isso alimenta, isso divulga para as pessoas, e quanto mais gente assistir o vídeo, mais gente tem acesso a ele, né? Os mecanismos de busca divulgam mais, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final e um grande abraço do Quadrinheiro Velho. Até o próximo vídeo.